vai para um papo sério, papo cabeça. Mas você sabe que a gente deixa tudo bem alegre aqui no Você Bonita e, na verdade, essa é a nossa intenção. A gente vai falar de desgaste no relacionamento. Convidamos a psicoterapeuta sexual Carla Zeglio. Bem-vinda! Você tá boa? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Fique à vontade, porque pra gente bater papo como esse, praticamente uma DR, não é verdade? Praticamente uma DR, a gente vai colocar tudo isso de uma maneira leve, uma maneira gostosa, que o intuito é ajudar o público. Exatamente. Eu acho que todo mundo precisa de orientação quando a gente fala de relacionamento, porque imagina, né? Vamos introduzir dessa maneira. Duas pessoas completamente diferentes, dividindo uma mesma casa, uma mesma vida, vamos dizer assim, embora cada um tenha a sua vida particular. A gente divide sonhos, divide expectativas, divide a cama, divide intimidade. E aí, em algum momento dessa história, a gente sabe que o desgaste acontece. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho o que é o real do cotidiano da vida desses relacionamentos, que não adianta falar, ai, comigo nunca aconteceu. Mentira, acontece com todo mundo, na realidade. Isso acontece com todo mundo quando estamos num relacionamento de médio e longo prazo, né? Depois que o primeiro encanto da relação se dá e que nós nos tornamos um casal, né? Ou uma parceria conjugal sexual, enquanto estamos no primeiro encanto, tudo é muito legal, tudo é muito bonito, tá tudo muito bacana, eu faço de tudo para te ver bem, você me faz também. Então a gente vai se reforçando nas necessidades, nas buscas, nos sonhos e vamos nos completando na ideia de um futuro. Tá. E assim o tempo vai passando e aí nós decidimos que nós vamos nos tornar um casal e dividir também o mesmo teto. E aí vem você com a tua ideia de família, com teus processos de aprendizado, com ideias do que é importante para aquela família, processos de educação familiar. E eu com os meus. E decidimos que vamos então dividir o mesmo teto, dividir a vida e o banheiro. E o banheiro, né? Tudo começa no banheiro. Isso. E algumas vezes o que a gente vai ver é que as diferenças estão também na forma como apertamos a pasta de dente, né? Então veja, se temos uma dificuldade para apertar a pasta de dente, imagina para discutirmos outras coisas. Por exemplo, Carol, esse mês nós vamos investir o nosso dinheiro aonde? Que nós vamos Aí eu digo para você, eu acho que eu vou comprar um videogame. Aí você diz para mim assim, não, Carol, mas está na hora da gente começar a pensar em trocar a geladeira. E assim as pessoas vão construindo uma realidade com base numa ideia social de que relacionamento é perfeição, né? Porque quando a gente casa com sonhos, ou quando a gente se relaciona conjugalmente com alguém, os sonhos de um casamento perfeito, os sonhos de um relacionamento sem grandes problemas, ele é vendido também pela sociedade. E aí a hora em que a gente vai para a relação, em que a gente olha para o outro e vê que o outro é um ser real, a gente começa a repensar a ideia de casamento. E aí é que a crise se instala. Então agora, a gente fez aqui um povo fala, tá? Fomos para as ruas, fomos ouvir a galera. A gente fez a seguinte pergunta. Canta para mim de novo exatamente a pergunta, Gláucia. O que desgasta a relação a dois? Essa foi a pergunta feita. Vamos ouvir? Vamos. Dá uma olhada, olha lá. Eu acho que o que desgasta no relacionamento é a convivência, o tempo, as dívidas, a falta de novidade, sexo também. Muitas coisas que atrapalham e acaba desgastando muito, muito, muito o relacionamento. Então, na minha opinião, o que mais desgasta um relacionamento são os costumes, né? Que cada um vem já adquiridos da sua criação. Então, quer dizer, a chatice de um, a chatice de outro, isso daí no dia a dia, na convivência, eu acho que é o que vai desgastando, né? Mas aí a gente tem que ter paciência, uma dose grande de paciência para poder suportar. Eu acho que o amor aí acaba suportando tudo isso. Mas não é fácil, não é uma missão fácil.
Tá aí. Não é uma missão fácil. Mas quem disse que a gente veio para este mundo para que seja fácil, não é verdade? Né? Tudo dá trabalho, viver dá trabalho, viver dá trabalho. Todo dia que eu acordo de manhã, as minhas células estão tendo trabalho para me manter viva. E por que a gente tem a ideia mágica de que estar com o outro seria como se as coisas acontecessem magicamente, como se a gente não precisasse também trabalhar em prol da relação. Mas você acha que as pessoas, quando estão num relacionamento e começam a sentir esse desgaste, porque uma hora ele aparece e um ou outro se entristece, rola briga, etc. Cada um vai... De repente, nem rola briga, tipo, não se olha, aquela coisa, fica meio raiva, não foi pra briga ali, mas, né, tá aquela coisa meio, ai, não vou falar com ele, vou falar com ela e tal. As pessoas querem mudar as outras pessoas. Você acha que hoje ainda, nessa sociedade que a gente vive, a tentativa de fazer o relacionamento dar certo é tentando mudar a outra pessoa? É muito bacana você colocar isso, porque todas as vezes que a gente ouve um amigo, né, contando, então eu me separei, mas eu sou o máximo, o problema é o outro, né? Então veja, a gente espera sempre do outro as transformações necessárias para que nós tenhamos qualidade de vida. Então, para o relacionamento funcionar, é importante que dois queiram transformar para poder também lidar com a situação. E tem uma ideia de que assim, então nós estamos casadas há algum tempo e aí a gente decide que a gente quer voltar a ter um relacionamento como nós tínhamos há 8, 10 anos. Impossível. Eram outras idades, outro momento. Né? Outras ideias, outras possibilidades, outras características. Então, veja, com o passar do tempo, nós precisamos entender que também as coisas precisam ser reconversadas, recombinadas, para até a gente saber se a gente quer continuar com o outro e o outro quer continuar conosco. Né? Numa combinação, nós vamos, então, proporcionar a mudança necessária na relação, para que essas coisas aconteçam mais a contento, para que assim, então a chatice do outro, né? De que chatice a gente fala? Muitas vezes a gente fala da rotina, né? E casamento sem rotina não se chamaria casamento, nós poderíamos chamar de qualquer outra coisa. É verdade, é difícil não ter rotina. Por exemplo, quando a gente tem filhos na relação, é importante que a gente tenha rotina para eles e para nós. Você entrou num ponto importante, porque agora, como o título da nossa pauta é realmente o desgaste, a ideia é melhorar esse relacionamento, eu te pergunto, a gente pode classificar esses desgastes, além do que a gente ouviu ali das meninas, achei bacana, e a primeira citou um monte de coisa, ela foi na lista do sexo, disso, daquilo e tal, mas a gente pode classificar como? Você acha que ter filho, assim que você tem um bebê e que muda tudo, pode desgastar o casamento? Você acha que falta de grana, quando um dos dois ou não está trabalhando, ou a gente sabe que a gente está passando por um momento difícil no país e que isso mudou a vida de muita gente, pode desgastar o casamento? E aí, a terceiro, o sexo. A falta do desejo, que muitas vezes não é a falta do parceiro, não é a falta do desejo pelo parceiro, mas é uma falta de desejo por um comprometimento de trabalho, por estar exausta, por estar com um desequilíbrio hormonal, que é coisa que a gente fala muito no Você Bonita, que muitas vezes o parceiro entende que o problema é com ele, por isso que não está rolando. Você acha que a gente pode colocar nessa classificação esses três grandes, isso é um desgaste? Eu creio que assim, a chegada de uma terceira, vamos começar a falar do bebê, né? A chegada de uma terceira pessoa na rotina do casal muda muitas coisas, né? Muda o tempo que a gente tem com o outro, muda o tempo que o outro tem com a gente, principalmente para as mulheres a priori, que acabaram de parir, ou mesmo que essas crianças venham, que sejam adotadas por essa família, elas vão ser amadas e elas vão ter demandas, elas vão demandar da gente mudanças de comportamento. Então, a vinda de um terceiro elemento ou quarto para dentro da relação é complicada, sim, porque quem é que amamenta aquela criança a priori? Né? Quem é que dá de comer para aquela criança a priori? Quem toca a fraldinha? Isso, e quem acorda às vezes a cada 3, 4 horas à noite, porque o bebê está precisando. Então, veja, nós mulheres que acabamos de parir, estamos além de
toda essa alteração hormonal e fisiológica, com alteração de sono, cansadas, sem nos alimentarmos direito, sem ter o tempo para fazer a unha, para cuidar do cabelo, né? Porque apaixonadas pelo ser. E muito apaixonadas pelo ser, né? Então, veja, aquela sensação de paixão, muitas vezes mascara a dor que a gente está sentindo também nesta adaptação toda. Então, a vinda desse bebê vai interferir, sim, no casal diretamente, direcionadamente. Nesse momento. Neste momento. Vamos continuar nessa linha de pensamento, que minha diretora falou de uma coisa importante aqui que eu vou te perguntar já já. Que está ligada aos elogios. Quando para, assim, daquele elogio, quando um para de olhar o outro e notar se tá bonito, se não tá, como é que tá, tem essa parte também. Já já a gente fala dessa parte. Vamos lá. Vamos. Como é que a gente encara a chegada do bebê e reverte esse quadro para mudar, para ser ali um prazer para o casal, e embora a gente desprenda um tempo para a criança, a gente consiga também ter um tempo com o marido e que o marido entenda tudo isso. Ai, que difícil. Isso, eu acho que é importante a gente também entender que, assim, este bebê veio porque nós somos uma família. Sim. Então, para nós sermos uma família, é importante que este bebê tenha esta figura familiar como estrutura. O que os casais não entendem muito bem é que quanto mais juntos eles estão, mais qualidade de vida para esse bebê eles dão. E aí, assim, eles esquecem de tirar tempo para eles. Eu não estou pedindo fim de semana, não. Eu estou pedindo meia hora por dia juntos, se olhando no olho, conversando da alegria que é estar vivendo esse momento, do presente que é estar vivendo esse momento, e começar a reestruturar nos afetos, amorosamente nos afetos. Você sabe que, falando, eu acho que todo mundo se identifica, né, que teve filho, etc. Eu, assim, até, né, não é contando um caso só pessoal, mas é uma coisa que deu certo pra mim, que eu acho que pode ajudar tanta gente. A gente estabeleceu um dia da semana pra ser nosso, fixo. Faça chuva, faça sol. São Paulo está inundado ou não, não interessa. Não interessa. Aquele dia, a gente vai ficar junto e vai sair. E se não sair, o nenê tem que sair. Vai ficar só eu e ele. E ponto. Desde que o João tem 3 meses. E foi uma coisa que eu achei fantástica. Só que quando ele tá com a gente, foi crescendo, passando o tempo, sempre tá, sempre junto, ele tá sempre no meio, né? Aí de uns tempos pra cá eu me liguei que eu falei, peraí. Não. Ju, você quer sentar hoje do lado de quem? É do lado do papai ou é do lado da mamãe? A mamãe tá do lado do papai e ele, cada hora, está do lado de um ou do papai e da mamãe. Eu saquei isso do nada, assim, há um tempo. Isso, porque a gente... eu achei que mudou, bacana. Mas é bacana essa percepção do casal, porque a grande maioria dos casais deixam o bebê interferir literalmente no meio. Quando a gente vê o bebê tá dormindo no meio da cama. Ah, sim, essa já é outra história, né? Depois que eles andam e fogem da cama, é mais complicado. Então, veja, se eles andam e fogem da cama, e a gente sabe que em algum momento eles vão parar no meio da cama da gente, a gente precisa mostrar para eles que, assim, da mesma maneira que eles vão crescer e eles precisam de individualidade, o casal também precisa. Né? O casal também precisa se fazer carinho. Ah, mas não dá tempo de grandes coisas, não. Mas assim, vamos sentar no sofá, um faz massagem no pé do outro, um faz massagem na mão do outro, um conta pro outro como foi o dia, porque muitas vezes o João demanda da gente muito mais atenção do que a gente imaginou que fosse demandar. E a gente esquece de cuidar desse parceiro, dessa parceria que a gente estruturou, que vai ser o que a priori, no nosso sonho, estará junto, apesar do João. Então o João vai crescer e a gente tem a ideia de se manter com o outro. Sem dúvida, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre na cabeça, porque depois os filhos saem de casa, e aí, quem fica? Então olha que bacana a gente poder ter um tempo também para discutir essa parte de relacionamento, que isso é qualidade de vida. Aí a gente tem mais 2 tópicos, que eu acho tópicos importantes, que é o sexo e a parte da grana. Você pode respondê-los juntos. Como é que a gente dribla uma dificuldade financeira em casal? Difícil. Então, a gente não tem treino para falar sobre questões financeiras sem briga.
A gente não aprendeu a falar sobre dinheiro. A sociedade não sabe, né? A gente não aprendeu a falar sobre dinheiro sem que seja um enorme problema. Então, veja, a gente já tem problema de grana. Eu não sei falar sobre dinheiro sem ser um problema. Então, quando eu vou conversar com o outro, eu vou numa agressividade ou numa ideia de que, de novo, só o outro comete excessos. Né? Então, no momento que a gente está vivendo, muitas coisas têm que ser reconversadas e grana é um assunto importante. De colocar no papel quais são as prioridades e isso falar, olha, vamos sentar para conversar, mas essa conversa não é uma briga. Essa conversa não tem função de briga. Então vamos colocar os gastos que a gente tem, o que é imprescindível e o que a gente pode modificar. Eu acho que quando a gente consegue comunicar para o outro aquilo que é importante para a gente e é importante para a relação poder sobreviver, a gente consegue ter um pouco mais de qualidade de vida. É isso aí. Ser parceiro, né? Às vezes o outro está passando por um momento ali que perdeu o emprego, etc. Tem que ter parceria, exatamente, né? Exatamente. Uma equidade, né? Quando o outro não pode, eu faço. Quando eu não posso, o outro faz. E a gente vai fazendo esse equilíbrio. E vamos fechar falando do sexo. Afinal, Carla Zeglio é psicoterapeuta sexual. Então, de casal. De casal. Então não dá pra pular essa parte que é extremamente importante pra gente fechar essas nossas dicas de hoje. Então, qualquer situação de crise tende a aparecer uma disfunção sexual. Porque diferente do que a gente imagina sobre sexo, a atividade sexual, ela é mantenedora da relação. Se a relação não vai bem, a gente acaba não tendo disponibilidade para fazer sexo. Ou faz sexo com uma qualidade baixinha, porque a gente não tem tempo com o outro. Tempo de experimentar o outro, de estar com o outro nesse momento da crise. Até porque a gente aprendeu que na raiva, né? Porque quando a gente está na crise, a gente sente raiva. É verdade. Que na raiva é melhor não fazer sexo, é melhor não transar. E aí a gente vai tendo um afastamento ainda maior e a crise vai se instalando ainda mais definitivamente. E o que fazer? Pra gente encerrar, que eu já estourei tudo que eu podia e que não podia, eu vou levar uma bronca, né? Mas vamos lá, verdade, ela disse. Mas agora você vai falar qual é a verdade pra gente tentar driblar. O que fazer? Primeiro, é com o outro que você quer ficar? O outro quer ficar com você? Sim. De novo, nós vamos ter que ter trabalho de resgate de atividades sexuais que sejam prazerosas. E lembrando, as atividades sexuais de hoje já não são mais as mesmas que a gente tinha há 20 anos. O corpo de hoje já não funciona mais como funcionava há 20 anos. Então a gente vai precisar se reconhecer para poder ver o que a gente faz de legal no sexo para a gente poder se manter junto. Fantástica resposta. Gostaram, meninas? Prestaram atenção? Pode bater palma. Que... Vai, tá assim, ó, prestando atenção, loucura. Mas tá vendo? Isso é papo de homem e de mulher. Isso é relacionamento, isso é vida, isso é nossa vida, isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Não é, até pra quem não é casado, pra quem tá assistindo a gente, que a gente tem um público jovem, amplo, mas que quer o quê? Quer saber a respeito pra construir ideias, argumentos, informação. Eu acho que aqui no programa é tão legal, a gente não dá a coisa pronta, né? Isso são informações e quem constrói é você. Isso tudo faz a gente pensar. Ai, é tão legal, eu fico pirando. Ai, eu saio tão feliz daqui que eu falo, uau, valeu que a gente aprendeu. Tenho que encerrar, vamos mostrar seu livro? É pra vocês, Menina, Carol. Obrigada. Ai, que coisa linda. Mães, pais, casais e famílias. Questões na análise do comportamento e terapia cognitivo-comportamental. Fantástico. Tá aí. Gostaram? Eu amei o papo. Obrigada, você é fantástica. Muito você volta, tipo, sempre? Volto, tipo, Adorei. sempre. Vocês gostaram? Bom demais. Então, olha, quem quiser saber mais, vou passar um site para vocês. www.psicologia.impassex. INPASSEX.com.br. Nas redes sociais, até para ficar mais fácil. Impassex no Facebook. Tudo Impassex. E @Impassex no Instagram. Tá aí. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Tudo de bom. E vamos colocar em prática. Oba! Pensem a respeito. Vamos começar hoje. Meninas, vocês guardam pra mim, né? Vou deixar meu livrinho aqui. Um beijo pra você. Até a próxima.